hoje a gente vai ver a nossa aula de fundos de investimentos. Então, primeiramente, o que é fundos de investimentos? Vamos escrever aqui nesse nosso cara aqui, ó. Fundos de investimentos. Um cara que a gente gosta muito, muito, muito. Mas por que tu gosta muito disso aqui, Rafael? Porque é o seguinte, nem todo mundo é um especialista em investimentos. E precisa de o quê? De profissionais cuidando do teu dinheirinho. Pá, que legal, posso ser um desses caras. Legal. Então nós vamos ter um profissional que vai vender, comercializar estes fundos de investimentos e outros profissionais que vão fazer a gestão desse fundo. Tá, mas o que de fato é um fundo de investimentos? É o seguinte, ó, imagina que tá aqui você, aqui bem legalzinho aqui, ó, bonitinho aqui, e tem alguns amiguinhos. E aí vocês estão pensando, eu vou querer fazer um investimento, eu vou querer fazer uma aplicação financeira num produto chamado CDB, ou num produto que pode ser um título público federal, as LTN, LFT, NTNB, NTNF, pode ser isso. Mas será que é só renda fixa? Ou eu posso também querer comprar, por exemplo, ações? Não, eu quero comprar ações. Legal, muito legal. Então pode ter tudo isso aqui. Uma pessoazinha podia investir nisso, uma outra pessoazinha podia fazer isso. Mas o que acontece? Quando essas pessoas vão lá e compram o produto, ela está escolhendo esse produto, ela está pegando isso e colocando no seu devido imposto de renda. Mas talvez ela não saiba quais ações deveriam ser escolhidas, porque nesse universo de ações nós temos lá a Petrobras, nós temos Vale do Rio Doce, nós temos os bancos, nós temos empresas de educação, tem tudo isso. Olha só, dentro dos títulos públicos nós temos LTN, LFT, quais os prazos diferentes. Nos CDBs nós temos instituições diferentes com os riscos altos, riscos baixos. Então talvez você tenha que escolher muito produto. O que é que se faz? Se faz o seguinte, em vez de colocar essas pessoazinhas comprando direto esses produtos, se cria bem aqui no meio, ó, bem aqui o quê? Um CNPJ. Um CNPJ exato, porque daí, ao invés de comprar esses produtos diretamente, o que se faz? Faz o seguinte, ó, coloca dinheiro neste CNPJzinho aqui, ó, essas pessoas começam a transferir grana para cá, e aí o que acontece? Esta pessoazinha aqui, ó, compra os produtos. Quem que vai ser o proprietário do produto? A empresa que tem um CNPJ ou a pessoa? A empresa é dona do produto. As pessoas são sócias. Elas são sócias desta empresinha, a verdinha aqui. E tudo isso aqui funciona dessa forma. Então, cada um tem isso. Aí, que tipo de empresa é essa? É uma sociedade anônima? Não. Isso aqui é uma chamada de uma empresa LTDA. E por ser uma LTDA, o menor pedacinho dessa empresa é chamada de cota. E quem tem uma cota é uma cocota. Não, é um cotista esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um cotista. Esse cara é um cotista. E por qual função se faz isso? Pensa o seguinte, ó, você tá lá morando lá, tem pessoas que vão lá e constroem a sua própria casinha, tem o seu terreninho, comprou a sua casinha bonitinho lá na rua 7 de tal bairro e tudo mais. Só que o que acontece nessa casinha aqui? Quando você vai olhar naquela casa, tem uma piscina para ela só? Não tem, porque é muito caro ter uma piscina. Tem um playground inteiro para ela? Não tem. Tem um salão de festas grande para todo mundo? Não tem. Por quê? Porque é muito caro fazer tudo isso numa casa só. Tu não tem recursos para fazer isso. Então o que poderia ser feito? As pessoas fazem. Em vez de ter uma casinha só, o que é que se faz? Esta casa, ela vai para um condomínio. Um condomínio. Qual que é a vantagem deste condomínio? É que quando tem muitas casinhas assim, o que essas pessoas fazem? São as casinhas iguais. Só que, bem no meio, o que elas fazem? Elas colocam um monte de benefícios. Benefícios. Um monte de benefícios que elas têm ali. E aí, para que é isso? Para poderem dividir entre todos esses benefícios o playground, o salão de festa, aquela piscina para 3.000 pessoas, aquela piscina lá que tem que tirar a senha, mas tem todo mundo, tá lá, tá tudo isso aqui. Por que a gente está fazendo essa comparação? Porque estes benefícios poderiam ser os produtos, as ações, título público, CDBs, e as casinhas, quando a gente bota no condomínio, ele é um
fundo de investimentos, porque muitas vezes você não tem acesso a um produto específico. Você pode ter visto, este produto aqui para você fazer esse investimento é no mínimo R$1 milhão. Eu não tenho, mas se você juntar de repente muitas pessoas, vocês teriam acesso a esse produto. Por quê? Porque quem vai investir não vai ser a pessoa, mas sim esta pessoa jurídica. E aí esta aqui pode ter muito dinheiro e ter acesso a produtos que precisam de muito recurso. Qual que é a outra função? Olha só, talvez uma pessoa que vai controlar a casa, fazer a segurança da casa e fazer toda a gestão da casa, né? Como, por exemplo, as imobiliárias, né? As empresas que vão fazer a gestão de condomínio, elas cobram muito caro. E aí você sozinho não tem como contratar. E quando tem muita gente, você pode contratar aquele profissional também. Então, existe pessoas que vão trabalhar aqui para esse cara verde aqui. Pessoas que vão trabalhar, exato. Isso aqui não é uma empresa? É uma empresa sim. Quem é o cara que vai te trabalhar? É um cara chamado administrador. Esse cara vai trabalhar para esse fundo aqui, para essa empresa, mas existe um profissional bem específico. Aquele cara que você olha e como eu gostaria que aquele cara cuidasse dos meus investimentos. Esse cara, quando você olha e diz assim, como eu gostaria que ele cuidasse dos meus investimentos, é chamado de gestor. E alguns desses gestores, eles cobram muito caro. Eles dizem assim, não, eu não trabalho menos do que R$1 milhão por ano. Eu não trabalho menos por 10 milhões por ano. Não trabalho. Então, o que eles fazem? Você não tem acesso a esse gestor diretamente, você talvez não tenha recurso. Mas se muitos amiguinhos botarem dinheiro neste carinha aqui, este carinha aqui poderia contratar um gestor desse tipo. E aí você tem um gestor qualificado. Então a grande questão desses fundos de investimento é juntar um monte de gente para poder ter recursos suficientes para ter diversos benefícios. E quais são os benefícios nos investimentos? É a diversificação da carteira, você ter diversos produtos, você ter profissionais mais qualificados, porque ele vai cuidar deste todo e não de uma pessoa específica. E é assim que vai funcionar. Então a ideia de um fundo de investimentos é ter um CNPJ que faça os investimentos. E aí, a partir disso, a gente tem que entender quem é que vai fiscalizar esse cara e quem vai apoiar. Então, olha só, isso aqui não é um valor imobiliário, isso aqui não são investimentos. Quem é que fiscaliza e cria todas as regras dos valores imobiliários? É a CVM. É a CVM que fiscaliza isso aqui. E quem que auxilia a CVM? É aquele nosso carinha, nosso grande amigo, a tal de Anbima. A Anbima não cria as leis, as regras para os fundos, mas a Anbima, ela tem os seus próprios códigos que ela consegue auxiliar na parte de fiscalização disso aqui. Segundo ponto é que estes fundos de investimentos, eles podem fazer o quê? Ele pode dizer o seguinte, ao invés de eu investir diretamente num produto, por que eu não invisto em outro fundo de investimentos, que este fundo de investimentos também não investe em outros produtos. Pode acontecer isso. Pode ser que um fundo de investimentos invista em vários outros fundos de investimentos. Por quê? Fundo de investimento é um CNPJ. Da mesma forma que você compra uma ação de uma empresa, você poderia comprar um outro fundo, uma outra empresa. Então, quando a gente investe em outro fundo, a gente chama esse cara de o quê? Fundo de investimentos em cotas, um FIC. O FI é um fundo de investimentos, o cara que investe normalzinho, direto nos produtos. Um fundo que investe em outros fundos é chamado de FIC. Mas, Rafael, por que eu vou fazer isso? Porque olha só que legal. Você já deve ter visto assim alguma vez na vida, né? Que acontece a seguinte coisa. Você vai lá, você está numa tal agência, numa agência A, né? Numa agência A. Só que essa agência A, ela diz, aqui é o varejo. Aqui qualquer pessoa pode ter conta na agência A. Beleza. Já na agência B, ela diz o seguinte, não, aqui a renda mínima é 10 mil por mês. Eu não consigo acessar aquele cara. Legal. E talvez você já deve ter visto que existe um tipo de agência, que é uma agência C, que aqui o patrimônio mínimo é 3 milhões de reais. Varejo, alta renda e private bank, né? Isso tudo mesmo de um banco só.
Aí o que acontece? Eles não podem cobrar valores diferentes dessas pessoas. Este carinha que está aqui, ó, esse fundo, ele tem um tal de administrador. E esse administrador cobra de quem? Do CNPJ. Eu vou te cobrar um valor para trabalhar para você. Beleza. O que eles fazem então? Como nós temos pessoas diferentes aqui, ó, nós temos pessoinhas aqui, clientes diferentes, o que acontece? Ó, você quer investir num fundo nosso? Sim. Nós vamos cobrar pelos fundos de vocês 3% ao ano. Nós vamos cobrar no fundo de vocês 2% ao ano. E nós vamos cobrar de vocês 1% ao ano. Só que se eles investissem diretamente, todos os três, o azulzinho, o preto e o vermelho, os três pagariam a mesma coisa. Porque eu não posso dizer para você, você paga menos, você paga mais, você paga mais. Não. Todo mundo que faz parte deste CNPJ paga todo mundo igual, porque todo mundo sócio, todo mundo é sócio. Então o que se faz? Se faz o seguinte, se cria um fundo de investimento, que a gente chama um fundo de investimento master, um fundo de investimento mãe, e aí faz o quê? Ele faz o seguinte, os únicos sócios nesse fundo aqui são quem? É o fundo de investimentos A, o fundo de investimentos B e o fundo de investimentos C. E aí os fundos de investimentos fazem aqui. Então o que acontece? O fundo FI cobra a mesma coisa. Este aqui cobra a mesma coisa de todos os três. Porém, este azul cobra 3%, o preto cobra 2% e o vermelho cobra 1%, porque assim a gente consegue segmentar. E aí este cara aqui só tem acesso ao fundo A, este cara aqui só tem acesso ao fundo B e este cara só tem acesso ao fundo C. Este cara aqui não tem acesso a esse produto que cobra menos. Então, quando tu faz uma segmentação, chamando de fundo de investimento em cotas. Então, este fundo A faz o quê? Investe em CDB? Investe no público? Não. Ele só investe no fundo de investimentos aqui de cima. E é este cara aqui, este carinha aqui, muito bonitinho, que é que vai investir no CDB. Este cara que vai investir no título público. Este cara aqui que vai investir em ações. Este cara. Quem são os sócios dele? O fundo A, o fundo B e o fundo C. Quem que são os sócios do fundo A? Os correntistas, quem quiser entrar aqui, né? Mas dessa agência azulzinha aqui. Do preto, sócios que estão preto. Do vermelho, sócios que estão ali no vermelho. Então você consegue cobrar taxas diferentes. Então por isso que se cria esses fundos. Também para contratar outros gestores diferentes e tudo mais. Mas a ideia toda é você sempre pensar, fundo de investimentos é uma empresa. Ele não é uma dívida, ele não é, vou aplicar diretamente, então se o fundo quebrar, tal coisa que vai acontecer. Não, esse cara aqui é uma empresa e você é um cotista, um sócio. E é por este grande motivo que quando quebra um banco, os fundos de investimentos não têm o fundo garantidor de crédito, porque você não é credor do banco, você é um sócio dessa empresa. É isso, somente isso. Então se o banco quebrar, eu perco todo o meu dinheiro do fundo? Não. Porque o banco que você está lá, ele é somente o administrador. Ele não é o cara que é proprietário do dinheiro. Ele só está trabalhando para você. Diferentemente de quando você tem um CDB. Porque quando você tem um CDB do banco, o que acontece? Você é um credor do banco. E o banco falou, quebrei. Como é que vai acontecer? Você tem uma garantia de 250 mil do AFGC. O fundo não. O fundo, se o banco quebrar, a não ser que o fundo invista no CDB, não aconteceu nada com o seu dinheiro. E se tem? E se o meu fundo aqui tem dinheiro, posso perder tudo? Não, porque depois nós vamos ver que existe umas coisas chamadas de limite de concentração. Então é muito mais tranquilo a questão dos fundos de investimentos em relação a toda essa função. Beleza, entendi que esse fundo de investimentos é um CNPJ e entendi que um fundo pode investir em outro fundo. Beleza, muito legal. Agora olha só,
como funciona essa estrutura, essas regras deles? É o seguinte, ó, a grande ideia desses fundos é você botar dinheiro nele, botar dinheiro nesse cara aqui, e aí fazer uma gestão do teu patrimônio. Só que existem umas pessoas que não precisam ter tanta gente. Não precisa? Não. Não conhece uma pessoa que ele sozinho tem um campo de golfe na sua casa? Ele tem uma piscina gigantesca na sua casa? Sim, eu sei que tem pessoas que são muito ricas, né? Então o que acontece? Também existe fundos de investimentos que é somente para uma pessoa só. Uma pessoa só é proprietária de tudo. E ela investe diretamente por esse cara aqui. Esse fundo de investimentos é exclusivo de uma pessoa. Então, quando um fundo de investimentos for somente de um cotista, nós chamamos isso aqui de fundo exclusivo. E esse fundo exclusivo, esse cara precisa ter muito dinheiro mesmo, tá? E então, quando tem muito dinheiro, o que ele é considerado? Um investidor qualificado. Só que esse investidor qualificado, ele precisa ter tanta grana, né? Tanta grana, tem que ter mais de 10 milhões. Para ser viável ter uma estrutura dessa sozinha, a gente considera que pelo menos 15 milhões de reais. Então, os fundos exclusivos, normalmente são somente para pessoas profissionais, investidores profissionais, tem mais de 10 milhões de reais, né? Mas no mínimo deve ser um investidor qualificado. Mas normalmente um investidor qualificado sozinho com 1 milhão de reais não consegue ter, né? Porque precisa ter tem alguns custos que são bem pesados. E se eu quiser montar um fundo com poucas pessoas e não aberto ao mundo inteiro? Daí vai ser chamado de fundo restrito. Então nós temos o fundo exclusivo e nós também temos o fundo restrito. Os dois são para investidores qualificados e aqui são poucos investidores, poucos. Aqui é um só. Então, o fundo exclusivo não tem nada a ver com relação à estratégia, não tem nada a ver com o que ele vai investir, não tem nada a ver a isso. Ele é só considerado que é um fundo para uma pessoa só, exclusiva a uma pessoa só. Beleza, entendi. Tá, e aí, o que acontece? Vamos pegar aqui, né? Então, com isso, para que faz as pessoas fazem alguns tipos de fundos e por que vai ter uns tipos que a gente vai chamar de cota, chamada de fechada e fundo aberto? O que é isso aqui? É o seguinte, ó, imagina que a gente está pegando essas pessoas para fazer um investimento. Só que tem um investimento que é chamado de investimento em imóveis. Vamos pegar a corzinha de verdade que a gente está usando, né? Que é a vermelhinha, né? Um fundo de investimento em imóveis, esse carinha aqui. E aí, olha só, o que acontece? Eu imagino que eu possa ser um gestor, não sou, né? Mas eu posso ser assim, tipo, olha só, vamos levantar um prédio bem bacana lá, e aí a gente vai levantar, vamos botar o dinheirinho aqui neste CNPJ, eu vou criar um CNPJ para nós, você coloca o teu dinheiro lá naquele CNPJ, eu controlo este CNPJ, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer o investimento para nós. Eu, como gestor, vou vender esses ativos para nós e depois eu vou entregar o dinheiro para todos vocês. Pode ser? Top, gostei. Então nós vamos pegar aqui, tal, né? Vamos botar 10 pessoas ao total. Aí, ao invés de eu pegar o dinheiro de vocês, nós vamos criar uma estrutura jurídica bonitinha, um CNPJ, que é uma pessoa jurídica, chamado de fundo de investimentos. E eu vou trabalhar para vocês, tudo mais, né? Vou trabalhar aqui, eu vou secar, para fazer o quê? Levantar um prédio. Que prédio é esse? Um prédio que a gente vai levantar de 10 andares, tá? E para que é isso aqui, ó? Aí vou levantar ali o total, ó. Tal, bonitinho aqui, ó. E lá é. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 andarezinhos. Então, eu vou pedir para você o seguinte, ó. Nós precisamos de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, tá? Para poder fazer esse investimento aqui. Vocês aportaram aqui 10 milhões de reais ao total. Cada bonequinho aqui, desses aqui, aportou 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Beleza. Só que, quando você aporta, você é sócio de uma empresa, você ou recebe ações, por ser uma sociedade anônima, ou você recebe cotas. A pergunta para nós é, quantas cotas uma pessoa só recebeu? Para a gente saber o número de cotas que essa pessoa recebeu, o que a gente precisa saber? Quantas cotas tem esse fundo aqui? Quantas cotas?
Ó, e cota, da mesma forma como as ações, é o menor pedaço de uma empresa. Isso é uma cota, da mesma forma que a ação, que é o menor pedaço de uma empresa. Então é o seguinte, vamos dizer que para cada R$1 milhão, esta pessoa aqui recebeu 100 mil cotas. 100 mil cotas. Ou seja, se ela botou 1 milhão e ela recebeu 100 mil cotas, quanto vale cada pedacinho? Pô, Rafael, e se esse cara aqui botou aqui, ó, R$1 milhão e ele recebeu 100 mil cotas, quer dizer que cada cota vale R$10. É isso que ele comprou por cota. A gente definiu que a empresa ao total, então, ela tem quantas cotas? O total desta empresinha aqui, ela tem, ó, 1 milhão de cotas. Foi isso que a gente entendeu. Por quê? Ela captou o total quanto de dinheiro? Captou o total 10 milhões de reais. Como ela tem 1 milhão de cotas, que foi definido por nós, cada pessoinha, cada cotinha vale R$10. Entendi, muito legal, beleza? Porque assim a gente pode ter uma pessoa que botou 500 mil, outra 1,5 milhão, a gente pode ter valores diferentes. Então tá, mas um botou aqui R$1 milhão. O que acontece? Você que está aí olhando, você diz assim, mas eu não quero participar, eu não quero, Rafael, eu não gosto de imóveis e tudo mais. Vou deixar só os nossos amigos participar, 10 pessoas, mas eu não vou entrar. Beleza. Aí a gente começou a construir, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, estamos construindo, usando os 10 milhões para construir isso aqui, beleza, bonitinho. Do nada, vem aqui e nasce um shopping, aqui bem do ladinho, e faz com que toda a região super se valorize. Aí você vai lá e diz o seguinte, agora eu quero participar. Rafael, eu vou depositar também R$1 milhão para fazer participar disso aqui. Aí eu vou dizer o seguinte, olha só, o que eu vou fazer com o teu R$1 milhão? Eu já captei os 10 milhões de reais. Eu preciso de 10 milhões para levantar esse prédio. Preciso de 10 milhões. Eu não tenho o que fazer com esse teu dinheiro aqui. Rafael, fala uma barbada. Levanta mais um andar. Cria mais um andar aí para nós. Aí, em vez de fazer 10, faz 11. Eu vou dizer, não tem como. Como é que tu quer que eu vou levantar? O último andar era um heliporto. O cara já comprou o 10º andar. Levanta um diz para o cara que foi mal. Não tem como. Não tem como entrar um dinheiro novo neste exato momento. Não é verdade? Então, esta pessoa que estava querendo entrar, ela vai entrar lá, tem uma pessoa nova, você aqui, ela não consegue entrar. Aí imagina que tem uma outra pessoa aqui dentro, tá lá, tal, e sabe que aconteceu isso aqui, e ela diz, Rafael, devolve o meu dinheiro, eu estava querendo viajar para o Caribe e curtir, torrar todo o meu dinheiro. Aí eu digo o que para ela? Não tem como eu devolver o teu dinheiro. Por quê? Porque se eu devolver o teu dinheiro, eu vou conseguir terminar o prédio? Não vou conseguir terminar o prédio. Aí, faz um andar a menos. Foda-se. Não pode fazer isso, né? Porque como é que eu vou destruir um andar, o 10º andar? O meu andar ali, tira o 7º andar, deixa o prédio flutuando. Não tem como. Eu não tenho como devolver o dinheiro para as pessoas. Percebe então que não tem como entrar um dinheiro novo nesse caso e nem sair dinheiro, porque o fundo precisa, esta empresa precisa do dinheiro para construir tudo? Sim, percebi, Rafael. Perfeito, por quê? Isso é o que a gente chama que o fundo ele é fechado. O fundo fechado não consegue nem entrar dinheiro e nem sair dinheiro dessa forma. Então meu dinheiro vai ficar preso pro resto da vida. Não vai. Existem duas coisas. Primeira coisa, você vai receber o seu dinheiro de volta quando? Quando a gente terminar o prédio, vender o prédio e distribuir o lucro. Ou se a gente vendeu tudo, você pedir o seu dinheiro de volta. Pedir o dinheiro de volta é o que a gente chama de resgatar. Estou resgatando as minhas cotas. Você tinha 100 mil cotas, acabou o empreendimento, tudo, vendemos tudo, você resgata as cotas. Agora, qual que é a segunda opção? É o seguinte, você não vai pedir para o gestor e para o administrador, para mim, você pode fazer o seguinte, você queria vender? Sim. Não tem uma outra pessoa que queria comprar? Sim. Negocie com ela, negociem entre vocês, pelos R$10, o preço que você quiser. Por quê? Será que é justo, de repente,
uma pessoa que comprou um empreendimento dessa forma, que ela tem 100 mil cotas, e ela pagou R$10 por cota, antes de ter um shopping, agora que tem um shopping não valorizou tudo? Valorizou. É justo a pessoa comprar pelo mesmo valor quando não tinha nada e agora já tem 3 andares? Vocês negociem. Talvez não seja um shopping, talvez seja aqui um lixão e desvalorize o negócio, a empresa. Então o que importa é, neste exato momento, é vocês combinarem um preço e negociarem estas cotas. Mas eu tenho que vender tudo. Talvez você também não queira vender tudo, você queira vender somente parte. Ah, eu não preciso de R$1 milhão, eu preciso de menos. Vende, porque parte das tuas cotas. Mas o importante é entender que você tem agora é cotas. Porque dinheiro só é dinheiro quando ele é dinheiro. Agora você não tem mais dinheiro, você tem cotas. As cotas, quando você aportou, valiam R$10. Agora pode valer um valor diferente disso. E vocês vão negociar por 10, 15, 20, 2, o preço que vocês quiserem. Então, este tipo de fundo que não tem como pedir o dinheiro de volta e não tem como entrar, nós chamamos este fundo de fundo fechado. Percebe-se que não tem nada a ver em relação a patrimônio, nada disso. Importa é se ele pode pedir o dinheiro de volta ou não pode pedir o de volta. É tipo uma sala de aula. Sala de aula, exato, uma sala de aula aqui, ó. A sala de aula às vezes tem uma portinha bem aberta, né? Bem aberta aqui, bonitinha aqui, ó. E aí as pessoas podem entrar e sair da sala o tempo todo. Entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, né? Mas em alguns momentos, algumas outras salas de aula são como? Você pode entrar até tal horário, até as 19 horas. Depois das 19 horas, essa porta ela é fechada. Você não tem mais como entrar. E você não tem mais como sair. Não pode ser, Rafael. Se eu entrei na sala de aula, eu posso sair a hora que eu quiser. Nada, Nina, não. Eu tive uma vez um professor, muito legal, né? Que era o seguinte, ó, a aula começava às 18h30. Até às 15:45, qualquer pessoa podia entrar. Qualquer uma entrava. Se tu não entrasse até às 15:45, você não podia mais entrar. Era a regra. Da mesma forma valia para ele. Se ele não chegasse até as 15:45, não tinha aula, porque ele também não entrava. Era uma regra, uma regra. Depois que iniciava a aula, só podia sair às 8 horas. Só podia sair às 8 horas, a não ser que alguém morresse. Por quê? Porque ele dizia, deste período até às 8 horas, ninguém levanta para cá para não interromper a sala de aula. Quer ir no banheiro? Vai antes. Quer ir no banheiro? Vai depois. Então é a mesma coisa que o fundo fechado. O fundo fechado quer dizer que nunca pode resgatar as cotas? Pode, no final. Pode pedir o dinheiro de volta, resgatar. No final. Tem fundos que nunca, não tem prazo final? Não tem? O cara levanta um prédio desses e o intuito não é vender os imóveis, é alugar. Alugar, alugar. Não vai acabar nunca, só recebe o dinheiro e distribui o lucro. Nunca acaba. Então você nunca vai poder pedir o dinheiro de volta. Você vai poder vender. Vender. Aqui, resgate, ó, vou pegar aqui, resgate, no final, e esse final pode nunca chegar, né? Mas você pode vender as cotas ou alienar para outra pessoa, que nem nessa minha sala de aula. Tu entrava até às 15:45, ou seja, existe um período de captação desse recurso, você pode entrar até a tal data. Depois fechou, ninguém mais entra, ninguém mais sai no fundo. Quer vender? Vende para outra pessoa, aí vocês trocam de posição, mas o fundo não mexe, vocês definem. E resgatar só no final. Só no final, pode ser que nunca termine, mas pode se resgatar no final. Mas existem outras salas de aula que vocês conhecem que não era assim. Quais eram as salas de aula? Essa porta sempre estava aberta. Se você respondia a chamada e queria ir embora, você ia embora. Não estava nem aí o professor, quem ir embora, vai embora, né? A porta ficava aberta para todo o tempo, você entrar e sair, entrar e sair. Então, essa, quando a porta aberta, a gente chama de fundo aberto. Como isso, Rafael? Imagine que esse dinheiro que a gente captou aqui
não é para levantar um prédio, que não tem problema as pessoas entrarem e saírem, como, por exemplo, investir em título público do governo. Título público do governo tem liquidez, você pode pedir o dinheiro o tempo todo. Quero meu dinheiro de volta. O cara vai lá, vende os ativos e te devolve o dinheiro, sem problema algum. É só pedir o dinheiro de volta para o governo, só isso. O cara tem ações, o cara vai lá e vende as ações. Ele vende as ações no mercado, pega o dinheiro e te entrega o dinheiro. O tempo todo, eu quero entrar. Alguém deposita o dinheiro, vai lá e compra mais ativos. Não tem problema, não estraga a estratégia daquele CNPJ, não estraga a estratégia do fundo. Ótimo, aí ele é um fundo chamado de fundo aberto. E os fundos abertos, ele pode resgatar a qualquer momento, mas ele não pode vender, nunca. Se a justiça permitir, pode, né? Porque no Brasil tudo pode na justiça, né? Mas é isso, a ideia principal é pode resgatar, o fundo fechado não pode resgatar, somente no final, mas pode vender. E vende aonde? Isso aqui não é um valor imobiliário? Sim. Onde é que você negocia principalmente os valores imobiliários? Nela, na B3. Na B3 que negocia os ativos privados, né? Então, tu pode vender esses ativos lá que estão rodando lá, tudo muito bonitinho. Então, essa é a diferença de um fundo aberto e um fundo fechado. Quando a estratégia permite a comercialização. Agora, o fundo fechado era exatamente como eram as ações. Você comprou ações da Petrobras e você quer o teu dinheiro de volta, você não vai pedir na Petrobras, devolve meu dinheiro. Você faz o quê? Você vai lá na bolsa e vende. Beleza, bonitinho. E pelo preço que for. Não importa se a Petrobras, o valor patrimonial é muito ou é pouco, você vende pelo preço que estão pagando. Ótimo. Você quer comprar as ações? Vai lá e compra na bolsa. Mesmo aqui, nesses fundos são fechados, pode negociar. Agora, o fundo aberto não é assim. Como que funciona o fundo aberto? Da seguinte forma. Olha só. Funciona da seguinte maneira. A gente está vendo aqui que não vai ter esta negociaçãozinha aqui embaixo, aqui, ó. Mas você aportou lá R$10 no fundo, botou R$1 milhão, o fundo tinha 1 milhão de cotas, por isso o patrimônio do fundo, valor do fundo, né? Número de cotas, valor da cota. São as 3 coisas que nós temos aqui. Beleza. Aí o que vai acontecer? Este fundo ele está investindo em CDBs e tudo mais. Vamos falar que todo fundo está investindo num título público federal, que é, por exemplo, as nossas LFT. Todo o dinheiro está lá na LFT. Tem algum problema em pedir o dinheiro de volta? O governo? Não, o governo está lá, devolve e tudo mais, está bem bonitinho, tá? E aí está acontecendo. Esse valor aqui, eram os teus R$10 milhões. Passou um ano. E o fundo inteiro, os títulos públicos, valorizaram 10%. Então, valorizou lá 10%. Se você for vender eles, tem 10% a mais. O que acontece? Estes R$10 milhões agora estão valendo quanto? Estão valendo agora 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Muito bonito, lindo. Aí você disse, vou pedir o meu dinheiro de volta. Gestor, administrador, né? Pega aqui, vou pegar gestor aqui nesse exato momento, né? Ou administrador. Quero o meu dinheiro de volta. O que ele precisa fazer? Ele precisa vender os títulos públicos, porque o fundo também não tem dinheiro. O fundo tem o quê? O fundo tem esses ativos. Ele vai pegar esses ativos, vai converter em dinheiro e vai te devolver. A pergunta é, quanto que ele vai te devolver? Rafael, se esse cara subiu 10%, o meu dinheiro também tem que subir 10%. Exatamente, porque olha só o que se faz. Não está valendo 11 milhões de reais? Sim. Quantas cotas tem? Deixa eu dividir pelo número de cotas. 1 milhão de cotas. Patrimônio líquido dividido pelas cotas. Deu o quê? Deu exatamente valor da cota. Deu quanto? R$11.
Então você sabe que as tuas cotas estão valendo R$11. Quando você quiser o teu dinheiro de volta, você pode dizer, olha, eu tenho 100 mil cotas a R$11. Na verdade, eu tenho quanto agora? Eu tenho 1.100.000. Quero todo o meu dinheiro de volta. Ótimo! O que vai acontecer quando você resgatar seu 1.100.000? Vai ser exatamente isso. Você não resgatou 1.100.000, você resgatou 100 mil cotas. Esse é o ponto. Estas cotas, elas vão deixar de existir. Este fundo vai ter 1 milhão de cotas quando você pedir o seu dinheiro de volta? Não vai ter mais. Essa aqui é a etapa 1. Agora, o que vai acontecer com o fundo agora? O fundo, ele não vai ter mais 1 milhão de cotas. Ele vai ter quantas cotas agora? Vai ter 900 mil cotas. 900 mil cotas. É isso que o fundo vai ter neste exato momento. E quanto que ele fundo vai ter de patrimônio? Estes 11 milhões não vão ter mais 11 milhões no fundo. Vai ter 11 milhões menos 1.100.000. E quanto que dá esse um fundo de 1 milhão, 11 milhões, menos 1.100.000? Isso aqui vai dar exatamente, ó, agora, ó, 9.900.000. Vai dar exatamente isso. E sabe o que é o legal de tudo isso? Que destruiu as cotas, tem menos cotas, mas tem menos dinheiro no fundo, porque foi pagado para você. Você pediu seu dinheiro de volta. Quando você fez essa mesma divisão aqui, valor da cota, você vai ver que a cota continuou valendo R$11. E por que isso é muito importante? Porque os outros cotistas também têm as suas cotas valendo ainda R$11. Não mexeu na estrutura do fundo. Por isso você pode pedir o dinheiro de volta. Da mesma forma que se entrar uma outra pessoa querendo entrar aqui e depositar um novo valor, 10 mil, 100 mil, 500 mil, 10 milhões, o que vai acontecer? Não vai se destruir as cotas, vai ser criadas novas cotas. Por qual valor? Por R$11. E é este cara aqui que vai balizar todo o fundo perante todos os cotistas. Se o valor da cota quer pedir de volta, é como se você vendesse por este valor. É como se vendesse, porque a palavra é resgatar. Você tem uma coisa que vale R$11, você vendeu por R$11. Você quer entrar neste fundo, no fundo aberto, qualquer pessoa pode entrar, você vai comprar por R$11. Mas você não aporta, você não compra, você aporta dinheiro. A palavra é aportar dinheiro ou resgatar dinheiro. Mas a ideia é a mesma. É como se houvessem cotas infinitas no fundo. Como se você não precisasse se preocupar ver se tem a pessoa comprando ou vendendo. Aporta o dinheiro é como se estivesse comprando pelo preço que está ali. Esse é o detalhe de um fundo aberto. Entra e sai, entra e sai. Rafael, e se não fosse título público federal e fosse ações, e fosse ações de uma empresa chamada RT, Rafael Toro, Academia de Finanças. Você teve, na hora do momento que você fosse vender, você teria que vender isso aqui, porque quando você me disse que o fundo não tem dinheiro, o fundo ele tinha ativos. Quando eu pedi dinheiro de volta, o fundo teria que vender essas ações. Ele tem que ir lá vender, pegar o dinheiro e me devolver. E se não tivesse comprador? Esse é o ponto. Todo fundo ele tem diversos documentos, o regulamento, o prospecto, lâmina de informações essenciais, lâmina de informações complementares, termo de adesão, tudo a gente vai ver exatamente bonitinho. Mas neste regulamento está dizendo a liquidez do fundo. Ele está dizendo, se você pedir o seu dinheiro de volta agora, em quanto tempo eu, fundo, preciso te entregar? Tem fundos que dizem, eu vou te entregar um dia depois. Tem fundos que vão te entregar daqui a 3 dias. Tem fundos que dizem que eu vou te entregar daqui a 30 dias. Tem fundos que dizem que eu vou te entregar daqui a 1 ano. Mas já está escrito, você tem que saber as regras deste fundo, porque isso depende da liquidez dos ativos que tem lá dentro. A função desse gestor é comprar
e vender os ativos. Toda vez que entra dinheiro no fundo, ele vai comprar ações, renda fixa, imóveis, o que for que seja escrito nesse regulamento. Toda vez que você pedir dinheiro de volta, ele vai ter que vender os ativos, transformar esses ativos em dinheiro, porque dinheiro sai dinheiro quando ele é ativo, pegar esse dinheiro e te entregar. Só que alguns desses ativos, ele vai ter uma liquidez baixa ou tem um prazo diferente. Então, por isso é importante duas coisas: entender este prazo de liquidação, que você pede, vai ter a conversão das cotas em dinheiro para te entregar. E o segundo ponto é entender como se calcula isto aqui. Exatamente isso aqui. Este patrimônio líquido. Porque deste patrimônio líquido é que a gente sabe o valor da cota. É esse cara aqui. Então, como que se calcula esses ativos? Porque calcular o título público é fácil. Agora, calcular o valor das ações da Rafael Toro Academia de Finanças, calcular o valor de uma dívida, uma debênture que não tem negociação. Como que se faz isso? Qual é o detalhe? Aí que entra duas coisas. Vamos lá, continuar o nosso carinha aqui. A primeira delas que a gente estava falando ali, é importante entender uma coisa que a CVM separou lá como regra, sabe o que é? Cota de abertura e cota de fechamento. Como assim cota de abertura e cota de fechamento? É o seguinte, vem comigo que é tranquilo de entender o seguinte. Vamos pensar nos todos os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, né? Daí sábado e domingo. Sábado e domingo não abre a bolsa, né? Pelo amor de Deus, imagina ficar trabalhando no final de semana também, né? Não dá, né? Olha só, então vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá, beleza? Então tá, então a gente vai ter bem isso aqui, ó, bonitinho, quebradinho aqui nos nossos dias da semana, né? Então tá aqui e tudo mais, né? E o que é importantíssimo entender? Também que horas fecha a bolsa, né? Olha só, a bolsa fecha às 17 horas. Foi lá às 17 horas aqui e se encerrou. Aí imagina que você está numa terça-feira e aí você vai depositar um dinheirinho num fundo qualquer lá, tá, beleza. Aí tu vai botar o dinheirinho no fundo aqui na terça-feira, né? Então só vamos quebrar aqui, mais uma barrinha aqui, né, tal. Você vai botar o teu dinheirinho aqui num fundo aqui. Ah, que horas abriu a bolsa? Ah, a bolsa abre, as agências abrem lá. Que horas? Ah, vamos botar aqui 10 da manhã, 10 horas da manhã, bem bonitinho aqui. Vamos botar aqui, vamos quebrar aqui também, aqui dessa maneira, que a gente já vai entender. Aí foi lá, você estava aqui, você bem bonitinho no meio da tarde e depositou um dinheirinho num fundo de investimentos. Só que o que aconteceu? Na hora que você foi colocar um dinheirinho no fundo, você perguntou, foi lá para o gerente, foi lá para o corretor de bolsa, você perguntou, qual o valor da cota desse meu fundo? Qual o valor? Aí ele vai dizer o seguinte, olha só, hoje de manhã, este fundo aqui eu vou te apresentar, o valor da cota do fundo, valor da cota, ele estava valendo exatamente R$1. R$1. De manhãzinha, quando você botou, estava R$1 a cota do fundo. E tu vai dizer para ele assim, ah, que legal, então eu estou botando um dinheirinho nesse fundo e eu vou pegar por esse valor da cota de R$1. Aí ele vai te dizer o seguinte, depende. Se for esse teu fundo, que tu está aqui, esse exatamente não é pela cota de abertura, é pela cota de fechamento. Aí você diz, como assim cota de fechamento? Olha só, nós temos, neste exato momento que você está aportando teu dinheirinho aqui, que é mais ou menos 15 da tarde, o que vai acontecer? Vai ter todo momento, os ativos estão tendo negociação na Bolsa de Valores, lá, as ações da Rafael Toro Academia de Finanças, que um dia vai ter ela na Bolsa, né? Aí também tem as oscilações, ela estava no momento a R$8, depois estava 10, estava 9, então para a gente não ficar perguntando qual é o momento exatamente do valor daquelas ações às 15 horas, este fundo utiliza a cota de fechamento. Então nós precisamos esperar fechar a Bolsa, saber exatamente o valor que esse ativo fechou, foi a última negociação dele, né? E aí, a partir disso, o administrador, a galerinha do fundo lá, vai conseguir calcular qual é o valor da cota, porque eles vão conseguir olhar todos os ativos que estão compondo aquele fundo e eles vão te dizer. Só que quando a bolsa fecha, o que acontece? Todo mundo também para de trabalhar, né? Então, o que aconteceu? Vamos dizer que este fundo, neste dia, ele fechou, aí todos os ativos vão fazer a 1,10. Esta é a cota de fechamento. Como que tu sabe o valor da cota de fechamento? Quando que tu sabe? No outro dia. Este valorzinho aqui, ele se teletransporta,
né? E ele vem para cá. Olha só que bonitinho. Então agora você sabe que vai estar 1,10. Na terça-feira, quando você depositou o dinheiro, você só descobre o valor da cota no outro dia, a 1,10. Porque fechou na terça-feira. Aí o que acontece? Neste exato momento, vem um outro amiguinho na quarta-feira e vai depositar um dinheiro. Quando ele for depositar o dinheiro, ele vai perguntar para o mesmo gerente: gerente, olha só, meu corretor também, qual que é o valor que a cota abriu? Foi 1,10. E é este valor que eu vou conseguir comprar e aportar o dinheiro no fundo? Ele vai dizer: não, a gente, de novo, nós precisamos fechar na quarta-feira e saber o valor da cota. A partir disso, eu vou te dizer qual vai ser o valor que você vai comprar neste fundo. Da mesma forma, se tivesse outra pessoa aqui solicitando um dinheiro de resgate e ela precisar da cota de fechamento, quanto é que ela sabe? No outro dia. Então, neste a nossa amiguinha aqui, de repente, ele diz: o fundo continua a valorizar. Agora ela vai estar a 1,20, mas você só sabe quando? No outro dia que essa cota é teletransportada a R$1,20. Então, isso aqui é cota de fechamento. Agora, se você tivesse num fundo, como por exemplo um fundo de previdência, um fundo que seja pré-fixado lá, um fundozinho lá de curto prazo, tiver esse tipo de fundo que não tem tanta oscilação, a CVM permite que aí, ao invés de ser utilizada a cota de fechamento, você pudesse investir já sabendo qual é o valor da cota, chamada de cota de abertura. Então, neste nosso bonequinho aqui, se ele fosse para um fundo de cota de abertura e ele botasse o dinheiro às 3 da tarde, qual que seria o valor que ele ia pegar? Esse que ele só descobre no final do dia ou esse aqui de cima? Ele ia pegar este valor aqui de cima. Porque na hora que ele deposita, ele já sabe qual vai ser o valor. E no outro dia o nosso bonequinho azul, que também foi por um cota de abertura. Pela cota de abertura, aí ele ia pegar qual valor? Este 1,10. O ponto interessante é que o valor da cota de abertura, ele nada mais é do que o valor do fechamento do dia anterior. Então, baseado nos preços que fecharam, é a cota de abertura do outro dia. Só que se é cota de fechamento, você não consegue pegar a cota que abriu. Tem que esperar os ativos fecharem para poder pegar a cota de fechamento. Então, essa é a diferença entre cota de abertura e cota de fechamento. Cota de abertura, você já sabe, desde o momento que você aportou o dinheiro, por uma questão temporal, por você estar às 3 da tarde ou às 2 da tarde, você já sabe qual é o valor da cota. Aqui você já sabe qual é o valor da cota. Agora, se é cota de fechamento, você tem que esperar fechar o dia para no outro dia saber qual é, porque precisa ter todas as negociações já encerradas de todos os ativos. E isso ocorre em todos os fundos, né, que tem muita oscilação, né, que eles têm oscilação. Fundos de renda fixa a longo prazo, fundos de ações, fundos multimercados. Isso ocorre. Cota de fechamento. E isso é muito importante. Então, a cota de abertura, ela é baseada, né, nos preços que fecharam no dia anterior. A cota de fechamento, você só sabe um dia depois. E sempre vai ser assim, ou cota de abertura ou cota de fechamento. E já a segunda coisa importante que a gente deve saber nessa questão do patrimônio líquido é entender a diferença de como são precificados esses ativos, que é a questão entre ser marcação a mercado ou marcação na curva de juros nos ativos de renda fixa. Então, para isso, marcação a mercado, muito, muito importante. Marcação a mercado, ele é o quê? Ele serve, tá, para evitar desigualdade entre os cotistas, evitar a transferência ilegal de patrimônio entre cotistas. É isso que serve a marcação a mercado. Olha só como funciona. Ele vai olhar quanto está sendo negociado as ações da Petrobras. R$28. Ele vai dizer que teu patrimônio líquido vale R$28 por ação. Só que qual que é o problema? São principalmente da renda fixa. Porque olha só, você comprou uma dívida, tá? Uma dívida, e aí ela está assim, ó. Você botou lá 100 mil reais, 100 reais lá na dívida, tá? 100 reais. 100 reais, 100 mil, 100 milhões, não importa. E essa dívida vai remunerar para você 10% ao ano.
Está escrito isso no contrato. Eu vou te pagar 10% ao ano. Passou um ano, quanto que a pessoa está te devendo? 110. Passou 2 anos, quanto essa pessoa está te devendo? 121. Passou 3 anos, quanto essa pessoa está devendo? 133. Passou 5 anos, essa pessoa estaria te devendo 160. Ela ia estar fazendo isso aqui. Bonitinho. Ela tudo mais. Ela está te devendo esse valor aqui. Imagine que no meio desse caminho, tá? Estes 160 reais, tá? Você estaria olhando o seu fundo bonitinho, que é proprietário dessa dívida. Você olhar, quando esse cara vai pagar essa dívida? Ah, em 10 anos. Bah, legal. Um dia vai chegar num valor lá. Neste 5º ano, você estaria achando que o teu patrimônio líquido estaria valendo 160 reais. Imagine que o fundo inteiro, ele tenha somente esse cara aqui, 160 reais. Só que se você fosse pedir o dinheiro de volta, o fundo fosse vender essa dívida para uma outra pessoa, as outras pessoas não estariam comprando por 160 reais. Elas estariam comprando por 80. Rafael, 80? 50% de desconto, de deságio. Exato. Por quê? Porque quando você aplicou nessa empresa, essa empresa aqui, ela tinha nota 10, que nós chamamos de AAA. AAA. Uma baita numa empresa pagadora, ela vai pagar suas dívidas e tudo mais. Passados 5 anos, depois de crise e tudo mais, essa empresa está com nota 3. Nota 3. Nota 3 é mais ou menos aqui um duplo C. Essa empresa está quebrada, ela não vai pagar sua dívida, não tende a pagar sua dívida. Então ninguém está comprando acreditando que a empresa vai pagar 160. Ninguém acredita. É tipo os precatórios dos estados, dos municípios. O cara diz, quanto vale a tua dívida? Ah, vale R$1 milhão. R$1 milhão é. Tá, e se for vender agora, quanto é que alguém vai te pagar? Cara, me pagam 200 mil, porque duvido que o estado vai me pagar. Ela diz lá na cara dela, na face dela, lá bonitinho, lá no valor que está lá, da dívida, do R$1 milhão hoje. Mesmo que você lá atrás, o governo precisava te pagar 100 mil, hoje o governo, correção dos juros, tudo tal, vale 1 milhão, ninguém paga 1 milhão por ela, paga só 200 mil. O valor de mercado, valor de mercado é 80 reais. Mas o valor na curva de juros é 160. Por que na curva de juros? Porque baseado nos juros, isso aqui é uma curva exponencial. Isso é uma curva, que é os juros compostos. Na curva de juros, a empresa está te devendo 160 reais. Mas se você fosse pedir para alguém esse dinheiro, vender, alguém comercializar, o cara só te paga 80, porque é o valor de mercado. Qual que é o valor justo? Os 160 ou os 80? A CVM entende, e junto com a Ambima, que o valor justo para as pessoas no mercado financeiro que não têm tanto conhecimento, deve ser utilizado este valor. Então o teu fundo, o teu patrimônio líquido, tivesse marcado lá no fundo, não deveria dizer 160 a cota, deveria dizer 80. Marcação a mercado é obrigatório. Quando que não é? Tem suas exceções, que não é obrigado a fazer a marcação a mercado. Quando o fundo for de uma pessoa só, chamado de fundo exclusivo, quando o fundo for lá na parte, for pegar lá, escrever lá que os ativos não têm tanta liquidez, e aí os ativos não tem como tu precificar o valor de mercado, um dia está 160, outro dia está 80, outro dia está 160, não tem liquidez, aí você tem que dizer qual é a metodologia que você vai fazer e como vai ser feito esse cálculo. Ah, vai ter todo um regulamento, vai essa política, nós vamos trazer um analista para dizer quanto vale e tudo mais, tá? Mas a ideia é, na sua grande maioria, você deve usar a marcação a mercado para dizer qual é o patrimônio deste fundo, beleza? Porque eu entendi agora que quando entrar alguém, ele vai ter que pagar por aquele preço. Quando alguém resgatar o dinheiro, tem que pagar o preço que está dizendo, pelo valor de mercado. Tá, entendi. Tá, então baseado nisso, eu sou obrigado a aceitar essa marcação a mercado? Sim. Mas quais são os meus direitos? Qual que eu tenho minhas obrigações? Tu tem os mesmos direitos e mesmas obrigações de qualquer sócio. Qualquer sócio. O dinheiro que está lá é teu, se pedir o teu dinheiro de volta é teu, nessa marcação aqui. Os lucros são teus. Quais são as obrigações que tu tem? Se o fundo, por exemplo, ele trabalha com alavancagem, que é o quê? Este CNPJ, ele tem os seus ativos,
Os ativos são compostos pelo quê? Pelo dinheiro dos sócios mais as dívidas. Sócios mais a dívida. É assim que funciona qualquer empresa. Ativos são iguais ao patrimônio líquido dos sócios que eles aportaram mais as dívidas. Toda empresa tem dívida? Não, tem empresa que tem zero de dívida. O que acontece se a empresa perder todo o seu patrimônio, os ativos valerem zero? Os ativos valerem zero? Beleza, quer dizer que o patrimônio líquido está valendo zero. Perdi todo o meu dinheiro. A empresa quebrou. Agora, o que acontece se essa empresa ela está se endividando, pegando dinheiro emprestado para comprar mais ativos? Pode fazer isso? Pode. Vamos dizer que os sócios botaram 100, a empresa decidiu pegar emprestado 200, porque é barato pegar dinheiro emprestado, e aí eles compraram 300 de ativos. Compraram 300, beleza. E agora os ativos valem zero. Valem zero. O que quer dizer isso? Que o patrimônio líquido vale quanto? Se esse cara vale 200, quer dizer que o patrimônio líquido vale menos 200. Menos 200. Então quer dizer o quê? Você tem a obrigação de aportar dinheiro. Eu posso ter que botar dinheiro num fundo se ele quebrar? Sim, sim. Se ele ficar negativo, tem que aportar dinheiro. Tem que aportar dinheiro porque é uma empresa que é sua. Desde que isso esteja dito desde o início, que esta é uma empresa que pode pegar dívida. Existe um local para dizer isso aqui. Mas essa é uma obrigação do cotista. Então tem todas essas funções. Quais são os outros direitos? Exatamente como um condomínio. Não tem todo ano reunião do condomínio, a chamada assembleia? Exato. Quando tiver uma assembleia, você tem que ir lá e você pode ter que ir lá votar, saber tudo que tem isso aqui. Então são os mesmos direitos de sócios todas as horas esses caras aqui. Então essas são as principais funções de um sócio, mas aí com isso você tem como fiscalizar quem vai trabalhar para você, que é o administrador, o gestor, um outro cara chamado custodiante, que nós vamos escrever aqui, custodiante, que são os três principais caras. Mas não se esqueça que esta empresa ela é sua, você é sócio deste cara. Beleza, entendi aqui, marcação a mercado, entendi esse cara aqui, então tá. Então esse é o principal carinha aqui, exatamente aqui, que eu pedi o dinheiro, vou ter um prazo para receber meu dinheiro de volta, que o valor da cota é o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas e não pelo número de cotistas, não é pelo número de cotistas, porque um cotista pode ter muito mais dinheiro do que outros, né? E entendi essa tal de marcação a mercado. Então tá, então beleza. Então, mas quem são esses caras aqui que vão trabalhar para mim? Então é o seguinte, o administrador, ele é o cara, aquele cara lá, sabe, da faculdade lá, né? Que é o seguinte, é o cara que estuda um monte de coisa, mas não sabe fazer nada. Ah, mentira! Não, o que é o administrador? O administrador é aquele cara que faz muitas funções, mas a principal relação dele, né, é fazer o quê? É o contato com o cotista, dar todos os serviços necessários, contratar profissionais pelo cotista, tá? E fazer toda a função de administração ali, fazer a contratação, fazer os pagamentos internos, fazer o recolhimento do imposto, né? Divulgar as cotas para os cotistas, entregar os relatórios. Essa é a função do administrador. A gente gosta de dizer que o administrador é um faz-tudo. Ele faz muitas coisas, praticamente faz tudo, tá? Qual é a função desse tal de gestor? O gestor é o cara que escolhe qual comprar e qual ativo vender. É o cara que faz a gestão do dinheiro do fundo, ele que gera liquidez do fundo. Tem fundos que não tem gestores específico, mas tem o administrador acaba fazendo essa função também. O custodiante, que é esse cara? O custodiante é o cara que guarda os ativos, faz o registro deles, né? E faz a liquidação desses ativos. É o cara que faz a custódia dos ativos. Esses caras são muito importantes. E nós temos mais dois caras aqui, que não têm a mesma importância no fundo, mas são importantes. Um cara chamado de auditor. Auditor é o cara que vai olhar as contas se estão direitinho, se não estão mentindo. Tá? E um outro cara chamado de distribuidor. Quem é esse cara de distribuidor, né? Então, distribuidor. Vamos pagar aqui esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, chamado distribuidor, ele é o seguinte, ó. Ele é o cara que vai distribuir o fundo. Ele é o cara que vai vender o fundo. Porque, olha só, o que esse administrador, esse gestor ganham? Esses dois caras aqui. Esses dois caras, eles ganham uma coisa chamada taxa de administração ou taxa de gestão. É um percentual que eles vão ganhar sobre o patrimônio do fundo.
Eles ganham um percentual por administrar este fundo. É isso que eles ganham, uma administração. Então, quanto maior for o fundo, mais dinheiro tiver o fundo, mais eles ganham. Então, as instituições financeiras, o que elas fazem? Elas criam esses fundos para fazer com que estas pessoas entrem nesses fundos abertos, tá? Para eles administrar esse dinheiro. Então, o fundo não é do banco, não é da corretora, é sendo administrado pelo banco ou pela corretora ou por um banco de investimentos, por exemplo. Banco comercial faz a administração disso? Não. Banco de investimento? Sim, porque isso aqui são investimentos, fundos é investimentos. Então, eles fazem essa administração. E o que eles querem? Eles querem que tenham mais pessoas botando dinheiro lá dentro. Então, para isso, eles contratam esse tal de distribuidor. E esse distribuidor ele pode ir lá vender. Então é uma instituição financeira, normalmente as corretoras, distribuindo. Mas qual que é a parte interessante desse cara? Existe nesse distribuidor uma coisa chamada de aplicação por conta e ordem. Conta e ordem. E o que é essa aplicação por conta e ordem? É o seguinte, você foi lá, esse fundo aqui é do banco A, tá lá, o banco A é o dono, é o cara que está fazendo a administração. E aí ele contratou um distribuidor. E aí este distribuidor é o distribuidor XYZ, que é uma corretora, normalmente, uma corretora. E esta corretora, por ser uma instituição financeira também, ela tem seus clientes. Aí o que eles fizeram? Clientes, vocês não gostariam de investir neste cara aqui? Sim, minha instituição. Mas aonde está o dinheirinho destas pessoas? Está no banco A? Não, está nesta corretora aqui. Então o que essa corretora faz? Ela pega o dinheiro com a autorização dos clientes, né? Esses clientes têm que assinar o documentozinho lá, e investe neste fundo de investimentos A. Eles fazem isso. Só que quando ele faz isso, o que a lei diz? Que este cara passa a ter todas as funções, praticamente todas as funções, do quê? Do administrador. Todas as funções, até escolher os ativos? Não. Ele tem todas as funções de administrador perante esses caras. Que é o quê? Quais são as funções? Recolhimento do imposto de renda, a divulgação das costas do cara, é toda perante com esse cara aqui. Ela pode também representar estes caras perante o fundo. Você deu a procuração para a corretora, para o distribuidor lá, o XYZ, ele vai lá te representar. Por isso eles aplicam pela conta da corretora e pela ordem da corretora. É ela que passa a ter essa relação. Qual que é o ponto? Imagine que esses dois caras briguem. Brigamos. O que acontece? Este fundo de investimentos vai dizer, olha meus clientezinhos, meus cotistas, eu não tenho mais como te devolver o teu dinheiro, porque eu não vou mais mandar para esse distribuidor aqui, que eu não tenho mais contrato com eles, eu não mando mais para eles, tá? O que vai acontecer? Eu te dou duas opções, ou tu resgata o dinheiro agora, eu já devolvo lá para esse distribuidor e vai ser na tua conta, ou você abre em outro lugar, uma outra conta, até mesmo com a gente. Você abre conta em outro lugar. Alguém que eu tenha como mandar o dinheiro, porque eu não tenho mais relação com este cara aqui. Foi cortada a minha relação. Então, isso é uma aplicação por conta e ordem. Então, quando é cancelado um contrato desse tipo de conta e ordem, você não é obrigado a resgatar teu dinheiro, mas eles te dão essa devida opção para fazer esse cara aqui. Beleza, entendi esse tal de distribuidor. Ótimo. Tá, então já entendi o que é o auditor independente, já entendi o que é esse cara aqui, entendi mais ou menos que faz essa função do custodiante, do gestor e do administrador. Agora, por que tem esses três caras estão em verdes e os outros dois estão em azul? Porque os em verdes são os importantes de fato. O cara que vai ter o contato com os cotistas, o cara que vai escolher os ativos e que vai guardar os ativos. Esses são os três caras. Eles são tão importantes, mas tão importantes que se tiver uma mudança nesses caras aqui, você deve votar. Lembre que estes caras aqui, eles são os sócios. Eles são os sócios desse fundo. Eles que tomam de fato as decisões. E uma vez por ano tem que ter uma assembleia. Essa assembleia é para dizer, entender como é que está indo o fundo, para onde ele vai ir, tudo mais. Todas as funções. Se houver uma mudança desse cara,
Será que você tem que esperar até um outro ano para tomar decisão? Claro que não. Imagina no condomínio lá, que você está lá no condomínio bonito lá e vai trocar a imobiliária. Não, ano que vem a gente descobre. Pô, tá recém em junho e você tá lá, a próxima reunião em abril. Então esperar um ano para decidir ficar um ano sem condomínio? Não, não vai fazer isso. Então também existem as assembleias extraordinárias. As Assembleias Gerais Extraordinárias, isso que a gente chama. E por quando deve ser chamada uma Assembleia? Assembleia Geral Extraordinária. Toda vez que tiver uma mudança importante no prédio, trocou o síndico, é importante? É. Trocou imobiliária, é importante? É. Dizer que vai construir urgentemente aqui os canos aqui do prédio para saber o orçamento, é importante? É. Trocar a lâmpada do prédio? Não, isso é função do síndico, é ele que vai fazer lá, define a troca lá e pronto. Então existem funções no prédio que é importante chamar uma Assembleia Geral Extraordinária e outras que não são importantes. Quais são as importantes para um fundo de investimentos? A troca do administrador, gestor, custodiante. A troca deles, a substituição é extremamente importante, muito importante. A troca do auditor e do distribuidor é importante? Não, não é. Então, se for trocar o distribuidor e o auditor, não é importante. Alguns documentos são extremamente relevantes, como qual documento? A política de investimentos. A política de investimentos é extremamente importante. Nós temos alguns documentos aqui, ó, que você deve ver, ó. Regulamento, documentos de um fundo. Regulamento. Informações essenciais. Informações complementares. Termo de adesão, que é chamado também de ciência de risco. Prospecto. Esses caras aqui são os documentos que existem no fundo. Só que dentro disso existe uma coisa chamada política de investimentos. Existe uma coisa chamada política de investimentos, tá? E o que é fazer a tal de política de investimentos juntamente com o tal de objetivo? A política de investimentos, ele vai dizer como tu vai chegar nos teus resultados. E já o objetivo, ele vai dizer o quê? Se o fundo ele vai ser uma coisa, ele vai ser um fundo ativo ou um fundo passivo. O que são essas coisas que tem que estar escrito nesses vermelhinhos aqui, que vai ser extremamente importante nessa Assembleia Geral Extraordinária? É o seguinte, a política de investimentos, tá? Ele vai falar o seguinte, como tu vai chegar naquele tal resultado? Qual é exatamente a parte micro que você vai investir? A parte do objetivo é tu ser ativo ou passivo. O que é passivo? Passivo é tu seguir uma referência, seguir um tal de benchmarking. Como assim? Nós temos lá o CDI, tá? Bonitinho lá, o CDI, ele vai fazer este comportamento aqui de retorno e tempo e retorno. O CDI ele cresce dessa forma. Se você for um fundo passivo e você está tentando seguir este CDI, qual que vai ser a tua linha de resultado? Você deve tentar buscar uma linha muito próxima dele. Isso é um fundo passivo, seguir um cara. Você deveria fazer isso aqui, ó. Não, isto seria um fundo ativo. Um fundo passivo é este, o vermelhinho. Ah, então com o CDI, eu só posso ter fundo passivo com o CDI? Não, você poderia ter um fundo passivo com quem? Com o Ibovespa. O Ibovespa imagina que o Ibovespa, ele faz exatamente esta linha aqui, ó. Se você é um fundo passivo, você deve tentar seguir esta linha aqui, ter o mesmo comportamento. Vai ter prejuízo, você tem que seguir o prejuízo, vai ter lucro, você tem que tentar seguir exatamente aquele mesmo lucro. E um fundo ativo, tu vai sempre tentar superar.
pode dar muito mais ou muito menos. Então, o fundo ativo, ele tenta superar aquele cara ali, superar a referência. O fundo passivo tenta seguir a referência. Então, se você tentar mudar isso do fundo, o gestor, o administrador disse assim, nós vamos mudar de um fundo passivo para um fundo ativo. Será que tem que chamar uma assembleia geral? Claro que tem que mudar, porque já muda toda a estratégia do fundo. Vai mudar. Então, quando muda o objetivo, se o administrador quer mudar o objetivo, deve sim ser chamada uma assembleia. Mudou o objetivo? Sim. Mudou a política de investimentos, que é por onde ele vai investir? Também tem que chamar. Esses dois caras aqui, ó, são fundamentais na parte da assembleia. Tanto a política quanto o objetivo. Se mudar, tem que chamar a assembleia e os cotistas devem votar para isso. Outro cara que deve fazer aqui, isso tudo vai estar escrito nos tais de regulamentos, essas tais de políticas. Qual que é o outro cara que tem que fazer? Tem que também, ó, quando tiver mudança, mudar administrador, gestor ou custodiante. Tem que chamar a assembleia sim. Outro cara que tem que chamar a assembleia, aumento da taxa de administração. Aumento da taxa performance, que são dois custos, somente o aumento e a redução. Se o síndico, lá a imobiliária quiser reduzir o preço que estão te cobrando, tem que chamar uma assembleia para vocês votarem? Claro que não. Por quê? Porque você não vai dizer, eu sou contra pagar menos. Tu sempre vai querer pagar menos. Então não tem problema. Agora, aumento sim. Então, essas coisas aqui, ó, quem é o gestor, o administrador, taxa de administração, isso são coisas que estão nesses documentos. Regulamento é onde estão as regras do fundo. Todas as regras do fundo estão neste regulamento. O que são as informações essenciais? São as principais informações do fundo. As principais, como a política, vai estar escrito lá nas informações essenciais. O que são as informações complementares? Informação complementar, que é um documento, isso que são documentos, é, por exemplo, aonde é situado o endereço do fundo. Faz diferença se ele fica na rua 7 ou na rua 38? Não faz. Então isso é uma informação complementar. Complementar não importa, você não vai tomar uma decisão. Aqui está dizendo o quê? Qual é o imposto? Mas o imposto é extremamente importante. Sim, mas vai te dando o norte do imposto, porque se o governo mudar o imposto, vai mudar a forma como você investe? Não vai mudar só porque o governo mudou. Então é uma informação complementar. Agora, informação essencial é isso ali. Político, isso aí é extremamente importante. Isso aqui são informações essenciais. O que é o termo de adesão? Por isso ser um fundo de investimentos, todo mundo que for entrar neste fundo precisa assinar esse termo de adesão, que é termo de adesão e ciência de riscos. É um documento só dizendo que você está entrando no fundo e dizendo que você está ciente do risco. E não só dizendo que você está ciente do risco que está correndo esse fundo, mas sim que você leu os documentos. Eu vou assinar o documento para dizer que eu li no futuro. Não, você está entrando no fundo dizendo, eu já li os documentos, eu estou ciente deste fundo, estou entrando neste fundo aqui. Se for um fundo alavancado e perder dinheiro, eu sei que eu tenho que aportar dinheiro. Eu estou ciente dessas coisas aqui, sempre ciente. Ótimo, entendi. Esse é o cara, tá? E o prospecto? O prospecto é um resumão, tá? Demonstrando o que vai ser feito naquele fundo ali, prospectinho. Só que esse documento, o resumão de tudo, ele só é exigido pela Anbima. Esse é o cara aqui, ele só é exigido pela Anbima, o prospecto. Não é exigido mais pela CVM, tá? Por quê? Porque as informações importantes estão nessas lâminas de informações essenciais, que é uma lâmina, a lâmina de informações essenciais. Vai estar numa lâmina só tudo que é importante. Então a CVM tem tudo isso aqui. Então estes caras aqui, a CVM exige. O prospecto somente a Anbima que exige esse cara aqui. Então esses são os documentos. Se tiver uma mudança na política de investimento no objetivo,
ou nesses outros caras, deve ser chamado uma Assembleia Geral Extraordinária. Deve ser chamado esse cara aqui. Beleza, entendi então que isso são os meus direitos como cotistas. Mas será que eu tenho mais algum direito? Somente eu que tenho direito e obrigações? Não. O administrador e o gestor também têm direitos e também têm obrigações. O que ele deve fazer? Quais são as obrigações deles? Eles devem seguir as políticas de investimento e os objetivos. Eles devem seguir isso aqui, tá? O administrador ele tem a função de contratar as pessoas. Então, se alguma dessas caras aqui está fazendo besteira, ele também vai ser culpado por causa disso. Imagine que este fundo ativo, que é o cara que vai tentar superar, este é o fundo, somente fundos ativos, podem ter alavancagem. O que é alavancagem? É quando você pega dinheiro emprestado, ativo igual patrimônio líquido mais passivo. Então, os fundos ativos, nós temos fundo ativo sem alavancagem e fundos ativos com alavancagem, pegar dinheiro emprestado para comprar mais. Os fundos ativos com alavancagem é o que se quebrar, você tem que aportar dinheiro. Esse é o cara aqui. Beleza, entendi. Agora, imagina que o fundo perdeu o dinheiro, mas foi porque o gestor não seguiu a política ou o objetivo. Ele não seguiu, ele não cumpriu aquilo que era a obrigação dele. O que acontece? O cotista vai pagar? Não. Quem vai pagar vai ser o gestor e o administrador. Se eles não seguirem, quem paga é o gestor e o administrador. Agora, se eles seguirem e deu prejuízo, quem paga? O cotista. É a obrigação dele, faz parte. Vir uma pandemia, vir uma terceira guerra e cair, quebrar os ativos. Faz parte. Aí é culpa, aí quem vai pagar vai ser os cotistazinhos. Beleza, então essas são as obrigações dos caras? Eles não podem matar, não podem roubar, né? Ele não pode depositar na minha conta. Eles não podem fazer isso, tem que depositar na conta do CNPJ. Então eles devem seguir tudo isso. Mas a principal função é seguir essas duas coisas aqui, que é extremamente importante. Tá, essas são as obrigações. Quais são os direitos deles? Serem remunerados. O administrador e o gestor se remuneram? Exatamente, são remunerados. E como é que eles podem ser remunerados? Existem duas taxas que eles são remunerados, né? Que é essa taxa de administração, mas existe uma outra taxa chamada taxa de performance. O que é isso? É o seguinte, a taxa de administração é o salário, tá, do administrador e do gestor. Agora, a taxa performance é o bônus deles, é os bônus. Bônus todo fundo tem bônus? Não, nem todo funcionário tem bônus. Todo funcionário tem bônus? Não, só tem se o cara tiver que superar uma coisa. Normalmente, o funcionário que tem metas, tem isso, tem aquilo, ele tem que superar as pessoas. O funcionário que tem que superar, né? Esse é o cara que tem bônus. Agora o pessoal do back-office, a tiazinha do café e o tiozinho do almoxarifado, eles têm bônus? Não. Por quê? Porque o trabalho deles é ser passivo. Tá aqui as coisas, faça isso. Esse é o trabalho. Agora o cara que tem que estar correndo, metendo louco, tudo mais, achando ativaço, né? O cara tem que estar extremamente ativo, tudo mais. São esses caras que podem ter bônus. São os caras ativos que podem ter bônus. Os caras que são passivos, eles não têm bônus. Então, mas eles têm salário, né? Por que a gente está falando isso? Porque tem a taxa de administração e nós temos a taxa performance. A taxa performance é somente para as pessoas que são ativas. A taxa de administração é para todo mundo, é para as pessoas que são ativas e para as pessoas que são passivas. Porque a taxa de administração é o salário. Já a taxa performance, o que ela é? Ela é o bônus. E como funciona um funciona o outro? O que é a taxa de administração? Sobre o patrimônio líquido, tá? Alguém vai te pagar um salário por você administrar. Então não importa se o banco, a corretora der lucro ou der prejuízo, né? Não importa. Não importa se a tua empresa onde você trabalha está lucro ou prejuízo. Você vai receber teu salário. Com prejuízo ou com lucro, você recebe teu salário. Faz parte. Não importa se o fundo der lucro ou prejuízo, as pessoas vão receber salário.
Vamos pensar, que é a taxa de administração. Agora a taxa de performance, que é o bônus. Se a tua empresa der prejuízo, tu vai ganhar bônus, o lucro da empresa? Não, tu não vai. Tu não vai ganhar o que a gente chama de PLR, participações nos lucros, né? Então, o que acontece nessa taxa performance? Nós temos 3 regras para poder ser cobrada essa taxa de performance. A primeira, lembrando que é somente para pessoas ativas, ou somente para fundos ativos. Fundos passivos não tem taxa performance. Por quê? Porque a primeira regra tem que dar lucro. Segunda regra, ser melhor que a referência. Terceira regra, ser melhor que eu mesmo. Como assim ser melhor que eu mesmo? Tu tem que ser melhor do que tu já foi no passado. Essas são as 3 regras. Dar lucro, ser melhor que a referência e ser melhor do que eu fui já no passado. Olha só o exemplo disso aqui, tá? É exatamente isso que acontece aqui, ó. Vamos pegar aqui, separar esse carinha aqui, tá? Nós temos aqui o nosso gráficozinho bonitinho aqui para entender quando pode ser cobrada a taxa performance. É o seguinte, imagine que a tua referência é o tal de Ibovespa, tá? Ele tá aqui, ó, subindo, tá? E aí o que aconteceu? Neste exato momento aqui, a cota está R$ 1,50. Estaria R$ 1,50 porque subiu 50%. Só que o teu fundo fez assim. R$ 2,00. Primeira coisa, o azul é o fundo, isso aqui é o Ibovespa. Ibovespa. Primeira pergunta, deu lucro? Deu, claro que deu lucro, Rafael. Aqui é um semestre, é cobrado por semestre. Deu lucro? Deu lucro. Fui melhor que a referência? Fui melhor que a referência sim, porque olha só, eu estou acima. Fui melhor que eu mesmo no passado? Não, mas eu recém comecei, então eu bati. Sobre quem é cobrado? Sobre essa diferençazinha aqui, ó. É o excedente. Então, sobre este excedente, se paga um percentual sobre esse cara aqui. Era 1,50, foi a 2, a diferença, 50 centavos, esta diferença aqui, ó, 50 centavos, o gestor e o administrador vão ganhar um pedaço desses 50 centavos. Ótimo. Depois, o que aconteceu? O fundo caiu. Só que o Ibovespa caiu muito mais. O teu fundo caiu muito mais. O Ibovespa caiu lá, mas o teu cara ganhou muito mais. Segundo semestre. Deu lucro? Não, não deu lucro. Não pode cobrar. Ah, beleza, beleza. Depois, o fundo subiu. Subiu lá, tudo mais. E aqui, ó, o teu fundo também subiu. Só que o teu fundo nesse período aqui, no período 3, ele subiu quanto? Ele subiu 10%. E o Ibovespa, quanto que subiu neste período? Daqui até aqui. Ah, ele subiu 30%. Deu lucro? Deu lucro. O fundo em azul, ele deu lucro sim. Da cota ele estava do 2 para o 3, ele deu lucro. Foi melhor que a referência naquele período? Não, porque o fundo subiu 10 e o Ibovespa subiu 30. Então ele perdeu no segundo caso. Então por isso ele não pode cobrar, mesmo dando lucro nesse pedaço aqui. Tá aí no período 4. No período 4, o Ibovespa caiu e o meu fundo saiu daqui e foi exatamente para o 2. O Ibovespa caiu neste período aqui, ó, caiu 30% e o meu fundo subiu neste período 80%. Lá de baixo veio até, mas veio na cota R$ 2,00. Deu lucro no período? Sim, subiu 80% no período. Foi melhor que a referência? Foi melhor que o Ibovespa nesse período do 3 para o 4? Sim, foi melhor que a referência nesse período. Fui melhor do que eu mesmo no meu passado? Não fui. Não foi? Não, porque eu não superei os meus R$ 2,00, que foi quando eu cobrei a taxa performance. Quando eu cobrei essa taxa de performance, era R$ 2,00. Então, como eu não consegui superar esses R$ 2,00 ainda, eu não fui melhor que eu mesmo. Ótimo, entendi. Isto aqui é chamado de linha d'água ou marca d'água. Pensa que é o seguinte, que isto aqui tudo tenha sido uma piscina ou mar. E aqui, ó, agora tá a tua água.
Se você estava aqui e você mergulhou para cá, você só começa a respirar de novo quando ultrapassar esta água que colocaram para você. Enquanto você não estiver, você estiver ainda debaixo, submerso, você não está respirando. Então você não pode cobrar taxa performance. Estas são as 3 regras. E você só cobra taxa performance sobre o quê? Só o excedente. O Bovespa subiu 10 e o fundo deu 15, só pode cobrar sobre os 5, sobre o excedente. Esta é a taxa performance, só tem para fundos ativos, só tem para esses caras aqui, tá? Então, por último, né, nós vamos entender qual é a função agora, ainda, né, essa aqui é um direito, qual é a outra obrigação do administrador perante o cotista, né? Porque esse fundo é do cotista. Qual que é a outra obrigação? É ele divulgar os documentos. Documentos, claro, porque isso aqui é um CNPJ. E o que CNPJ tem? Tem balancete, tem balanço, tem os seus devidos ativos, tem os seus devidos passivos, né? Que isso tudo o que ele é? É o balanço. Então o que acontece? O balancete, né, do Moreno, não, é esse. É o seguinte, ó, é o seguinte, ó, esse cara aqui deve ser divulgado mensalmente. Mensalmente, tem até o dia 10, tem que ser divulgado, o balancete e tudo mais, tá? E aí, isso aqui que é o balancete, junto com o balanço, que é o mínimozinho lá, tá? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer exatamente tudo que tu gastou, que tu pagou, tudo bonitinho. Mas ele também vai dizer quais são os teus ativos que você está comprado. Petrobras, Vale do Rio Doce, a RT Academia de Finanças, né? Um dia chega lá, né? Os títulos públicos. Ele tem que dizer a composição da carteira. Sempre? Não. Não é sempre? Não. Imagina que eles estão comprando aqui a Rafael Toro Academia de Finanças, né? O foguete, a empresa. Aí isso que acontece? Os caras veem que a empresa ainda não é tão grande quanto a Petro e a Vale do Rio Doce. Ainda. Aí o que vai acontecer? Não tem tanta liquidez. E aí esse gestor está comprando. Se ele divulgar que ele comprou isso, e por ele ser um belo de um gestor, muitas pessoas também vão comprar. E se muitas pessoas vão comprar, o que vai acontecer? Os preços vão subir muito. É bom? Depende. Se você queria comprar muitas ações, o que vai acontecer? Você não queria que os preços subissem, você queria comprar mais barato, por mais tempo. Então, aqui, quando ele percebe que é ruim, o que ele pode fazer, em algum ativo, ele pode solicitar para a CVM para omitir a operação. E essa omissão dessa operação, como é que funciona? Ele pode pedir, quando são ações, 90 dias e prorrogar por mais 90 dias, totalizando 180. Quando for renda fixa, no máximo for 30 dias. Mas ele pode solicitar essa omissão da operação. Outra coisa que ele deve divulgar é diariamente o valor da cota. Diariamente tem divulgado o valor da cota? Sim, então ele está indo super bem, está divulgando para o mercado todo. Aí não. Quando o fundo recém abre, só pode divulgar para o mercado como um todo, né? Só pode divulgar para o mercado depois de 6 meses. Por quê? Porque senão o cara recém começa a dar um lucrinho, né? Começa indo bem, não tem um histórico ainda para dizer qual é o tipo de risco, volatilidade e tudo mais. E aí, vai lá, muitas pessoas botam dinheiro neste fundo e não tem ciência do que está acontecendo. Então, existe um prazo mínimo para divulgação dessas cotas ao mercado, que é de 6 meses. Mas para os cotistas, né, tem a questão da diariamente ser divulgado este valor da cota, sempre tem divulgado, porque é direito do cotista saber o quanto está valendo o seu devido patrimônio. E essas operações não podem ser omitidas aqui. Então isso aqui tudo faz parte do administrador. E por último, o que acontece? Quando a gente está falando de estar entrando muito dinheiro, está saindo muito dinheiro, né? Pode acontecer um problema de liquidez nestes fundos. Então entra muito dinheiro. O fundo vai lá e olha assim, onde é que eu vou investir esse dinheiro? Eu nem sei. Então o fundo ele pode fechar para captação. Ele é um fundo aberto, mas ele está fechado para captação. Da mesma forma que se muita gente pediu dinheiro de volta, o que vai acontecer? Vai ter um problema de liquidez. Exatamente como acontece nos bancos. Se
todo o Brasil pedir dinheiro no banco, o banco tem dinheiro para pagar todo mundo? Não tem. Não tem? Não tem. O que os bancos teriam que fazer, né? Já aconteceu isso lá atrás, lá em 2008. Fecha para resgatar. Não quer dizer que se transformou num fundo fechado. Ele só está fechado para resgate. E o que deve ser feito? Chama todos os sócios e diz, galera, olha só, vocês estão pedindo dinheiro de volta, muito rápido. E aí isso vai dar problema de liquidez. Então o que eu vou fazer? Eu estou te explicando para vocês que se vocês tiverem um tempinho, vocês vão conseguir resgatar esse dinheiro e dar tudo de boa. Agora, se todo mundo quiser o dinheiro hoje, eu vou ter que vender o fundo, em vez de vender esses ativos por R$1 milhão, eu vou ter que vender por 500 mil. E eu vou entregar para vocês só 500 mil. Porque vocês são os proprietários. Eu sou somente o cara que está trabalhando para vocês. Eu sou somente este cara que está trabalhando. Não sou o proprietário. Mas eu preciso orientar vocês que se vocês fizerem isso, vai dar merda. Aí, então tá, beleza. Tá de boa. Então ele fechou o fundo para resgate. Ele não transformou o fundo para fechado, ele não liquidou o fundo, não. Ele só viu que estava tendo problema de não dando dinheiro suficiente para fazer a liquidez, né? Conseguir liquidez para vender os ativos. Ele transformou, ele disse, vou fechar o fundo e vou avisar para vocês exatamente o que está acontecendo. Pega agora, avisou, beleza, e aí continua. Então ele não transformou o fundo fechado, ele deixou fechado para captação, e isso é permitido. Isso é todo o conteúdo dos nossos aspectos gerais de fundo de investimentos. Então é o conteúdo para a prova.